Olhar Diário, o olhar de quem vive a notícia. Olá, eu sou Ana Clara Parpinelli e este é o Olhar Diário, o blog que traz histórias e bastidores do fotojornalismo de Ribeirão Preto. E hoje eu estou com o Jefferson Barcelos, o fotojornalista, doutor em mídia e tecnologia pela Unesp e que tem uma trajetória de mais de 25 anos marcada pela atuação em grandes veículos, pelo ensino de fotografia e por sua paixão em preservar a memória através das imagens. Seja bem-vindo! Obrigado, querida. Muito obrigado. Jefferson, como foi o início da trajetória no jornalismo e na fotografia? Eu comecei de verdade na fotografia na universidade. Eu fazia faculdade de jornalismo e a gente tinha disciplina de fotografia, e isso há 30 e quase 34 anos atrás. E eu descobri a fotografia na universidade. Então, assim, meu primeiro contato foi com a parte química, assim, de revelar filmes, né? Então, a primeira vez que eu vi uma imagem aparecendo num papel fotográfico durante uma revelação química, eu fiquei absolutamente encantado com isso, e me deu um estalo, assim, né? Naquela noite eu resolvi ser fotógrafo, e aí foi uma coisa que eu fui batalhando e construindo, né? Construindo essa história durante a minha vida toda, né? Nos últimos quase 35 anos é o que eu deito pensando nisso, eu acordo pensando nisso, né? É a minha vida, não é uma paixão, não é a minha vida. Eu não consigo desassociar a minha vida da fotografia. E foi o curso de jornalismo que me levou para esse caminho, né? Enfim, Que lindo! é isso. Você atuou como repórter fotográfico em grandes veículos. Como essas experiências se conectam à sua visão de comunicação hoje? Antes de eu ter a oportunidade de trabalhar como fotojornalista, eu tinha uma visão de mundo. E uma das coisas importantes que o fotojornalismo até hoje ele entrega pra gente é essa capacidade infinita de estar em vários lugares, em várias situações, e de manhã cobrir um assunto político, um assunto cultural importante, que vai ser tudo muito agradável, em que a história que você vai contar através das imagens vai ser muito agradável, muito bonita, e no final da tarde você contar uma história extremamente triste, extremamente complicada, cujos aspectos sociais vão te impactar e vão impactar quem vai ver essa história que você está contando. Então, eu acho que o impacto na minha vida foi, de certa forma, me fazer colocar no lugar do outro sempre. Então, de certa forma, foi melhorar como ser humano, assim, procurar sempre ser um ser humano melhor. Então, o fotojornalismo me deu isso, né? De que você precisa se relacionar com uma pessoa mais simples e, ao mesmo tempo, você se relaciona com uma pessoa extremamente poderosa, né? E aí você também, em várias oportunidades, você tem contato com pessoas que são seus ídolos, assim, sabe? São seus ídolos em algum momento, ou são pessoas que são muito importantes para a tua vida, né? Então, isso é muito significativo e muito importante no fotojornalismo e no jornalismo em si, né? Nesse jornalismo de rua, de hard news, que eu fiz durante tanto tempo, né? Acho que é isso. Você é professor já há muitos anos. Sim. O que lecionar te ensinou? Tudo. Tudo. Me deu a compreensão de que eu estou sempre em algum momento participando da construção de outros seres humanos, e que para que esses seres humanos possam ser melhores, sabe? Porque eu acho que o papel da universidade é esse, em que você está ali contribuindo bem pouquinho, né, um pouquinho ali, ajudando essa pessoa a ser uma pessoa melhor enquanto cidadão, melhor enquanto pessoa, que ela se relacione melhor dentro da casa dela e se relacione melhor com o mundo, né? Que veja o mundo de uma maneira positiva e de uma maneira mais esperançosa em relação a que possa mudar as coisas, né? Então, acho que a sala de aula me deu tudo, né? Eu gosto muito da fotografia, eu nunca parei de fazer, eu faço quase que diariamente, mas a sala de aula, que é uma coisa que me ocupa também há quase 30 anos, é o que me rejuvenesce e é onde eu me sinto, talvez, bem mais à vontade. Ainda que as pessoas achem que não, eu tenho uma timidez
Porque assim, eu sou fotógrafo, eu sou baterista, então sou sempre aquela pessoa que fica atrás das coisas, né? E a sala de aula me obriga em vários momentos a ir para frente das coisas, né? Sempre com essa ideia de tentar colaborar com quem está ali, dividindo o tempo e dividindo o conhecimento comigo, né? Mas é importantíssimo, eu não me arrependo de nada, assim, acho que eu sou o que eu sou por conta da sala de aula também. Ela é muito importante, é uma parcela enorme da minha vida. O fotógrafo Luan Porto te citou em uma entrevista nossa aqui pro blog como uma referência no fotojornalismo. Como que você se sente sendo uma referência para a nova geração de fotojornalistas que estão vindo? Nossa, super lisonjeado, né? Porque são pessoas assim incríveis que, sabe, tem uma quebra que eu acho que é importante a gente colocar, que é assim, eu sou de uma geração de fotojornalistas em que eu e mais o falecido Ernesto, que é uma figura muito querida, nós éramos poucos profissionais que tinham passado pela universidade, tá? Poucos, você contava nos dedos. E aí, de uns tempos para cá, essa profissão que é tão linda e tão importante, ela vem sendo ocupada por gente que tem formação. E eu, ainda bem, consigo participar um pouquinho da formação dessas pessoas, no sentido de estar com elas, às vezes em sala, né? E aí eu fico super lisonjeado, fico super emocionado, porque, na verdade, é um pouquinho de uma semente que a gente planta e a gente colhe esse tipo de coisa, né? O Luan, por exemplo, é uma figura incrível. A gente tem o Paulo Ricardo, que é uma figura incrível, que tem um trabalho incrível, que recém lançou livro. E mais outros que eu estou esquecendo, estou sendo super injusto aqui, mas a gente tem uma geração de fotógrafos na faixa aí dos 25 anos, né? Que eu tive a oportunidade de estar com eles e dividir conhecimento. Porque a gente não ensina, a gente divide, né? A gente compartilha conhecimento. Mas eu fico muito lisonjeado. Né? Não vou chorar aqui, mas eu fico muito emocionado. Ai, que né? bom. Enfim. Eu fiquei sabendo que você tem uma coleção de mais de 20 câmeras. Como que começou esse interesse? Eu nunca contei. Eu desconfio que é mais. Foi assim, teve um período, isso é muito parecido com o vinil também. Teve um período em que as pessoas começaram a descartar essas câmeras que eram câmeras de filme. Assim como descartar, quando surgiu o CD, por exemplo, que é uma mídia super antiga, as pessoas descartavam os vinis, né? Então, nessas de descartar câmeras de filme, eu ganhei até sua, né? Enfim, da avó do seu namorado. Uhum. Eu fui acumulando essas coisas, né? E aí, hoje em dia, honestamente, eu não sei, né? Eu não sei, mas seguramente é bem mais de 20. É uma paixão que eu tenho, uma parte grande delas ainda funciona. E o que eu tenho feito como minha parte, como expressão artística hoje em dia, é usar algumas delas para fotografar. Então hoje, em 2025, um dos meus projetos é continuar fotografando com filme. O filme ainda está aí, né? Então tem toda uma questão ritual que é super importante para mim. Eu fotografo com filmes em preto e branco, revelo os filmes na minha casa, né? E essa parte da coleção eu uso sempre, né? E outras ficam lá como uma espécie de oratório, assim. Eu olho para aquilo como uma referência, assim, que fazem parte da minha vida, né? Tá ali e tal, são as minhas grandes referências da minha profissão e da minha vida, né? É muito misturado, né? É muito misturado com o que eu acredito para a minha vida. Qual que é a sua preferida? Hoje é uma Rolleiflex, que é uma câmera de 1955. No filme Ainda Estamos Aqui, que ganhou o Oscar, tem uma cena em que a família vai ser fotografada e é justamente com esse modelo de câmera. Então, que é uma câmera que ela é de um formato maior, ela usa um filme de um formato maior e ela me permite fazer apenas 12 fotos. O filme me permite fazer 12 registros. Então, toda vez que eu uso ela, e é a que eu mais tenho usado e é a minha predileta atualmente, eu tenho 12 opções de fotografia, então eu tenho que pensar
muito em cada uma delas o que eu vou fazer, o que eu quero, aonde eu quero chegar. Essa é a minha preferida e tem a minha primeira câmera, foi a primeira câmera que eu comprei para trabalhar, que me acompanhou muitos e muitos anos profissionalmente, que está lá quietinha, ela precisa de reparos e tal, mas ela está lá quietinha, ela está lá junto da coleção num lugar de destaque. Você como fotojornalista em Ribeirão Preto, como que você acha que as fotografias servem para preservar a memória de Ribeirão? Eu acho que toda vez que a gente sai para fotografar, atuando para um veículo ou não, eu nunca desliguei essa chave de fotojornalista. Eu carrego isso comigo para toda vez que eu fotografo. Toda imagem que você faz, que você registra, ela, de certa forma, é um pedaço da história que você está levando junto, né? Eu tenho uma predileção especial pela região central da cidade. Eu moro no centro, assim, não tão central ali, mas eu moro no centro da cidade. Então, eu sempre que registro, eu fico pensando que, de certa forma, eu estou guardando aquilo para a história. Aquele fragmento de milésimos de segundo eu estou guardando para a história. E muita coisa que eu registrei, por exemplo, nos últimos 7 anos, que é o tempo que eu estou no centro da cidade, muita coisa já mudou. Uma série de lugares já foram demolidos e coisas novas foram sendo construídas, né? E eu tive a sorte de registrar isso, ou com câmera, ou com smartphone, que é uma coisa que eu também uso bastante. Enfim, para mim é uma ferramenta de imagem, como é uma câmera fotográfica. Eu uso da mesma maneira, tá? Mas qual que foi a cobertura mais marcante que você fez em Ribeirão? Em Ribeirão, eu acho que a reinauguração do Pedro II foi bem importante, porque era um momento bem de um divisor de águas ali, para mim, né? Porque eu tenho uma forte ligação com cultura. Deixa eu ver, eu acho que eu acompanhei uma marcha do MST, houve um massacre em Eldorado dos Carajás, e essa marcha chegou no centro de Ribeirão, exigindo justiça, né? E essa marcha chegou bem no centro de Ribeirão Preto, e eu estava ali e eu registrei isso, né? Porque era um momento de uma luta para que não houvesse mais violência, né? Violência do Estado contra pessoas que estavam reivindicando a terra para poder trabalhar. Então essas duas coisas que são paradoxais, né? Uma muito cultural e a outra que tem esses aspectos políticos, enfim, e tal, foram bastante significativas. Você me pedindo assim de bate-pronto, talvez sejam duas coisas que foram importantes para mim. E eu estou me lembrando agora que tem um lugar que eu passo sempre agora, tal, que quando a Maurílio Biagi foi prolongada e chegou quase lá na saída para São Paulo, eu estava no dia em que se inaugurou isso. Quer dizer, é essa coisa que a gente está conversando de história, né? Quer dizer, estava lá quando eles inauguram esse trecho. Aí até preciso procurar onde estão essas imagens, acho que elas estão comigo. Porque uma parte significativa do meu trabalho ficou para os veículos que eu trabalhei, né? Pertence aos veículos, enfim, que é uma praxe comum dessa profissão. Você comentou que você gosta muito de tirar fotos do centro, que você mora lá perto. Como é que começou essa paixão? Foi só porque você mudou para lá ou você já gostava do centro? Eu gostava antes. O centro é uma coisa que muda o tempo inteiro, mesmo sendo... As questões estão todas ali, né, os casarões e tal, mas ele muda o tempo todo. A população que frequenta muda o tempo todo. E começou a me despertar isso antes de me mudar para lá. Quando eu me mudei para lá, foi um momento em que eu tive smartphones melhores. Aí eu saía para eu faço longas caminhadas, assim, é um hábito que eu tenho de alguns anos já. E nessas longas caminhadas eu ia fotografando. Então, se as pessoas saem para caminhar e vão em parque, eu faço caminhadas pelo centro de Ribeirão. E aí foi onde me despertou. E tem vários aspectos. Eu gosto de arquitetura. É uma coisa bastante significativa para mim. Então, eu já gostava, e indo para lá aí que essa paixão ela realmente deslanchou. Aí
venho fotografando muito, muito, muito. Publico em rede social, publico no Instagram, né? Não com regularidade, não com organização, publico quando eu sinto que é legal publicar, né? Mas é uma história antiga, eu gosto. É uma paixão antiga. É uma paixão antiga, eu gosto de fotografar. Quando eu vou para os lugares, normalmente eu fotografo de centros minúsculos, de cidades muito pequenininhas a megalópolis, assim, que eu já fui em lugares muito grandes, eu sempre fotografo. Me chama a atenção, tá? Eu acho que eu sou bem urbano, tô querendo mudar isso. Jeff, muito obrigada. Obrigada por contar a sua história, obrigada por compartilhar um pouco de como você começou no fotojornalismo, de participar aqui do nosso blog, viu? Valeu, querida. Obrigado. Conta sempre comigo. Pode deixar. Valeu. O Olhar Diário fica por aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais, ativa as notificações e manda para quem você sabe que gostaria de saber mais sobre o fotojornalismo de Ribeirão Preto. Tchau, tchau!